Esperança em meio às perdas. Esse é o tema para a nossa reflexão nessa noite. Que a doce paz de Jesus Cristo reine sobre o seu coração. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 18. A Bíblia diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor nosso Deus querido e nosso Pai, nós estamos reunidos em Tua presença, no anseio de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com essas famílias que me ouvem e me assistem. E ministra, Pai, os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, algumas famílias queridas da nossa igreja estão experimentando a dor do luto. E quando o Senhor colocou essa reflexão no meu coração, foi pensando nessas pessoas. Infelizmente, ontem mesmo, nossa irmã Edila perdeu a sua nora, a Paula, com o derrame cerebral. Ontem também o pastor André perdeu seu sogro com uma parada cardíaca. E o pastor Samir mandou uma mensagem nessa madrugada para nós, dizendo que perdeu seu irmão, que também infartou. Então nós estamos consternados com essas famílias, nós estamos chorando com os que choram, como nos instrui a palavra de Deus ali em Romanos capítulo 12. Mas nós precisamos lançar mão das promessas de Deus, porque a vida continua. E nós precisamos suportar a dor da perda e superar esse momento e continuar servindo a Deus com alegria. Não existe nenhuma família que escape desse drama. Como pastor, infelizmente, eu já sepultei muitas ovelhas queridas. Eu já chorei, derramei lágrimas no meu travesseiro muitas noites, depois de ter feito um culto fúnebre. Depois de ter participado de um momento de tristeza ao lado de uma família que estava se despedindo do seu ente querido. De fato, a morte é um momento difícil, complicado. É um momento em que todos nós, por mais habituados que pareça, nós não estamos preparados para perder quem nós amamos. É muito difícil conciliar a nossa fé com a perda de uma pessoa querida. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, desfrutamos do seu poder, cremos nas suas promessas, mas mesmo assim, nesses momentos, apesar de sermos crentes, nós nos sentimos fragilizados. Por isso precisamos do Espírito Santo, nosso Consolador, da Palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a nossa caixa de promessas, e também da igreja, que são os irmãos e as irmãs, como disse Paulo, com as mesmas consolações que nós somos consolados, nós também consolamos uns aos outros. Queridos, ao olhar para esse texto de Tessalonicenses, eu vejo que dentre os diversos assuntos tratados nessa carta, a esperança de uma vida cheia de paz, a esperança de uma morte em paz e a esperança de uma ressurreição gloriosa são os que desejo ressaltar nessa reflexão. A carta é muito rica em ensinamentos, mas vamos nos ater só a esses. Quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vê ali algumas realidades bem parecidas com a nossa. A igreja em Tessalônica estava situada na Grécia. E quando o assunto era morte, os gregos não tinham esperança. A cultura deles era materialista. Quando Paulo prega em uma cidade próxima de Tessalônica, uma cidade chamada Atenas, ele ministra a ressurreição dos mortos, falando a respeito de Jesus Cristo e dessa esperança. E ali boa parte dos gregos, ao ouvirem falar de ressurreição dos mortos,
o texto diz que eles começam a escarnecer, porque eles não acreditam, eles não têm esperança. Eles eram materialistas e para eles a morte do corpo era o fim da existência em qualquer dimensão. Qual é a sua esperança? A igreja em Tessalônica vive essas duas causas de perdas, assim como nós vivemos nos dias de hoje. Causas naturais, causas trágicas, e eles estavam sendo contagiados com a cultura dos gregos. Os irmãos e as irmãs em Tessalônica estavam entristecidos, abatidos, tinham perdido a esperança. Essa filosofia sobre vida e morte dos ímpios estava contaminando e prejudicando a fé e esperança dos crentes daquela região. Por isso Paulo declara aqui no verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo não estava se referindo a pessoas dormindo. Ele faz aqui uma alusão a respeito do sono do justo, daquele que partiu desse mundo no Senhor. E aí ele continua: para não vos entristecerdes como os demais. Que demais? Os ímpios, os gregos, aqueles que não tinham esperança de ressurreição, não tinham esperança de vida eterna. E aí ele termina dizendo que não tem esperança. Paulo sempre tratou desse assunto com muita veemência. Ao escrever aos Coríntios, ele declara, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo sempre deixou uma mensagem de consolo para quem está vivendo o luto, a perda, entendendo que o ser humano, ainda que sendo filho e filha de Deus, crente em Jesus, ele tem limites e possui fragilidades. Ele também precisa passar pelo luto. Ele chora, o crente chora, Jesus chorou, nós choramos, Jesus sofreu, nós sofremos. Mas Paulo era veemente quando se tratava da esperança, da ressurreição e da vida eterna. Paulo continua então falando aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais eram as palavras de consolo do apóstolo Paulo àquela igreja que estava se desviando da doutrina? Aquela igreja que estava sendo bombardeada, estava sendo sufocada com uma filosofia grega. Paulo estava dizendo, olha, da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, aqueles que morrem crendo em Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo, eles vão descer à sepultura, os seus corpos vão descer à sepultura, mas um dia o Senhor vai vir e vai ressuscitá-los. E no momento em que esses corpos descem à sepultura, essas pessoas já estão com Cristo num período intermediário, mas naquele dia, naquele grande dia, haverá a ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá aqui uma esperança tanto para aqueles que morrem no Senhor, como também para aqueles que vivem no Senhor. Então nós podemos perceber, irmãos, que a esperança é uma âncora para a nossa estabilidade emocional e espiritual, e isso em qualquer circunstância.
Veja o que diz a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido irmão e irmã, eu não sei quais são as circunstâncias que te cercam, mas não perca a esperança. Fique firme, creia. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Cristo é a nossa esperança, amém? Tanto nessa vida quanto no porvir. Quando Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória, escrevendo aos Colossenses, tratando do mesmo assunto, falando das vantagens de se ter Cristo, de ser salvo por Cristo, ele declara, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas não é uma glória que se manifesta só depois da morte. É uma glória que nós podemos entendê-la se manifestando em 3 momentos da nossa vida com o Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso ter certeza que Paulo está mostrando que em Cristo nós temos esperança de viver em paz. A Bíblia fala de paz com Deus e paz de Deus. Qual é a diferença? Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. E ele diz aos Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste atenção, em Cristo temos esperança de viver em paz, viver em paz. Mas para você viver em paz, você precisa fazer as pazes com Deus, através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo, você vai deixar de ser inimigo de Deus por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência, e você vai passar a ser amigo de Deus. E quando você passa a ser amigo de Deus, você começa então a experimentar gradativamente a paz de Deus. Essa que excede todo o entendimento humano. Por isso, em Cristo, nós podemos ter esperança de viver em paz. Nós chamamos essa paz de uma paz que ultrapassa as circunstâncias, ou uma paz ultracircunstancial. Sofremos com as perdas, sofremos com as lutas, as provações, mas se fizermos as pazes com Deus, se entregamos a nossa vida ao Pai através do Filho, se aceitamos Cristo como Senhor único e suficiente Salvador das nossas vidas, então nós somos, como nos diz a palavra, justificados, pois mediante a fé. E assim temos paz com Deus. E a paz de Deus é consequência da paz com Deus. Ninguém consegue ter paz sem antes fazer as pazes com Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que Cristo esteja em nós, a esperança da glória, de uma glória que começa aqui, quando eu deixo Deus reinar sobre a minha vida. Eu gosto muito de uma canção antiga que diz, se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei esperança. Se reinares em mim, terei amor. Em Cristo, temos esperança de morrer em paz. É estranho essa expressão, mas é uma verdade bíblica e absoluta. Se em Cristo nós temos esperança de viver em paz, em Cristo também temos esperança de morrer em paz. A própria Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, vivamos para Deus e morramos para Deus. Quer vivais, quer morrais. Você vive para Deus e você morre para Deus. Por isso Paulo declara aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O pai do metodismo dizia que todo cristão precisa estar pronto para pregar a palavra de Deus
e para morrer. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos aprender a viver em paz, para que naquele dia, no tempo do Senhor, para as nossas vidas findarem na terra, nós também vamos morrer em paz, louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha certeza que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, aqueles que estão em Cristo também não findariam seus dias em um túmulo gelado. Muito pelo contrário. O Senhor, como nos diz na carta aos Tessalonicenses, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, louvado seja o nome do Senhor. E finalmente em Cristo, temos esperança de um lar eterno. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Paulo está nos ensinando a consolar uns aos outros com estas palavras. E quais são as palavras? Em Cristo temos esperança de viver em paz. Em Cristo temos esperança de morrer em paz. E em Cristo temos esperança de um lar eterno. Por isso o apóstolo Paulo também afirma dizendo que nós não devemos viver pensando só nas coisas da terra, mas nós precisamos andar, viver pensando nas coisas lá do alto. Você tem que sonhar com o céu. Nós não podemos viver alienados ou com a nossa mente no mundo da lua, mas o nosso coração precisa estar em Cristo e na nossa pátria celestial. A nossa pátria não é essa terra. Nós não podemos nos perder nesse pensamento de que a vida é isso aqui. Não, a vida eterna começa aqui e vai muito além disso aqui. Deus preparou uma morada celestial para você. Jesus faz uma declaração maravilhosa no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês. E Ele foi, e Ele já preparou o seu lugar, o meu lugar. Nós temos uma esperança de vida eterna. Nós temos uma esperança de morar no céu, na morada de meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo faz essa afirmação, fechando aqui esse capítulo de número 4. E ele diz a partir do verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que a morte não assustava Paulo? Ainda que ele sofresse pela perda dos amigos, dos parentes, dos irmãos, assim como eu e você nós sofremos. Mas por que a morte não assustava? Por que o apóstolo chega ao ponto de afirmar que para ele viver é Cristo e morrer é lucro? Porque ele tinha essa esperança. Porque ele sabia que quando ele morresse, ele não seria prejudicado em relação aos vivos, muito pelo contrário. Quais são as vantagens dos mortos em Cristo sobre os vivos em Cristo? Primeiro, quando você morre, se você é de Jesus, se você acertou a sua vida com Deus, se você entregou a sua vida para Deus, se você serve a Deus, se você confessa que Cristo é o Senhor, seu único e suficiente Salvador, se você busca viver em santidade, se você busca viver conforme a palavra, se você é dominado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que se você descer a sepultura, o seu corpo vai descer para o pó, porque ele veio do pó. E a sua alma, quem você é, vai subir para Deus, para um momento intermediário, aonde você já vai descansar no seio de Abraão, aonde você já vai ser consolado, confortado, e ali você vai aguardar. A segunda vantagem
dos mortos em Cristo sobre os vivos em Cristo é que quando a trombeta soar, sabe quem vai ressuscitar primeiro? Antes de nós sermos arrebatados, nós vivos, caso Jesus volte nessa geração, os mortos. Porque os vivos não precederão os mortos. Ou seja, aquele corpo, independente se está no mar, independente se foi sepultado no rio, independente se foi sepultado no cemitério, independente se foi incinerado, independente, ele é um pó, ele vai subir e vai ser transformado. E você vai receber um corpo de glória. E aí nós que estamos vivos, também seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está trazendo um conforto e um consolo. Ele está dizendo, olha, se você vive, o Espírito Santo te conforta, porque você é de Deus, porque em Cristo há esperança para você viver em paz. Se você morre com Cristo, você morre em paz, porque a sua morte não é um fim, é só uma transição. Você vai viver uma ressurreição. E imediatamente a sua morte, mesmo antes desse grande acontecimento que é a ressurreição dos mortos, você já tem garantia de estar no seio de Abraão, descansando nos braços do Senhor, aguardando a grande ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Isso gera no nosso coração esperança. Agora isso também gera no nosso coração a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de anunciar Jesus para que todos tenham oportunidade e se rendam a Cristo, para que ninguém perca esse privilégio de viver em paz, de morrer em paz e de ir um dia morar no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, o céu é real e nós precisamos sonhar com essa morada de meu Deus. Além do rio azul, existe um lugar de paz, de descanso. Ali não haverá choro, não haverá dor. Ali o Senhor seca dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. E é ali que nós vamos encontrar o nosso Deus. Nós o veremos face a face. Nós olharemos nos olhos do nosso Senhor Jesus. Esses olhos que vão compenetrar o nosso coração e vão nos fazer sentir a alegria eterna de uma vida ressurreta no Senhor. Ah, meus queridos irmãos, enquanto Deus nos concede vida, precisamos viver em paz com Deus. Não abandone a sua fé, não abra mão da sua esperança, não saia do caminho do Senhor. Não podemos ter medo da morte. Não tenha medo da morte, mas precisamos crer na ressurreição. Não podemos ser materialistas e deixar de pensar nas coisas do alto. Viva com coerência e responsabilidade. Seja um bom administrador dos seus bens, mas não seja materialista. Saiba que vai chegar um dia em que Deus vai pedir a sua alma, em que o Senhor vai te chamar lá para cima. E aí, você vai estar preparado? Temos que sonhar com o céu. Enquanto vivemos sonhando com o céu, da maneira que Deus quer, que possamos consolar uns aos outros com estas palavras. Eu quero orar com você. Pai, graças te damos, porque Cristo veio para nos dar a esperança. E Ele habita em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Senhor, nós estamos consternados com a morte dessas pessoas, essas que recentemente, meu Pai, partiram para o céu. Nós estamos consternados com os seus familiares, por isso nós oramos, pedindo conforto e consolo para o coração de todas as famílias enlutadas. Oramos pela vida da irmã Edila, do seu filho e dos seus familiares, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pela vida do pastor André, seus familiares, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pela vida do pastor Samir e os seus familiares, que o Senhor tenha misericórdia. E colocamos, meu Pai, todas as pessoas da nossa igreja que perderam entes queridos e que ainda estão sofrendo, que foram, de certa forma, sepultados, meu Pai, juntamente com os que morreram,
e estão, meu Deus, mortos emocionalmente, que o Senhor possa trazer uma ressurreição, que o Senhor possa gerar esperança, porque a vida continua, e nós temos que viver em paz, porque essa também é uma bênção de Deus, para que assim possamos morrer em paz, e também, Pai, viver naquele dia, a maior de todas as experiências, que é estar ao seu lado eternamente. Pai Santo, eu oro e abençoo a nossa igreja, eu abençoo todas as famílias da nossa igreja, e essas famílias que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus, amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluias. Andaremos nas ruas de ouro. Em breve nos encontraremos com Ele. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei
noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Santo, santo, santo é teu nome. Aleluias. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim. Tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, quão lindo céu, beleza sem fim. Tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor.
Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus me receber, dizendo: bem-vinda à morada do meu Deus. Brevemente chegará esse dia e eu estarei ali. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus, de meu Deus. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. De meu Deus, de meu Deus. Aleluia.